Uma boa noite a todos e todas, amigos e amigas da Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Estamos aqui mais uma vez, hoje, para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, convido a todos e todas para uma oração, para que Deus nos envolva, para que Deus nos abençoe e conduza as nossas reflexões tão importantes à nossa evolução, que ampare a nós e as nossas famílias, aos nossos amigos, vizinhos e todos aqueles que convivem conosco, todos aqueles que conhecemos e aqueles que não conhecemos, encarnados e desencarnados. Que Deus abençoe a toda a humanidade presente na Terra e ausente neste momento. Mas, no entanto, no seu orbe, pedimos ao Senhor, Pai, que ilumine nossos caminhos, nos dê saúde, resistência e resignação, que ampare nossos espíritos ainda fracos, mas que buscamos constantemente a renovação, a nossa reforma íntima, uma maneira de chegar até vós, de compreendê-lo melhor e assim compreender a nós mesmos. Obrigado, Pai. Muito bem. Nesta noite nós vamos falar, lógico, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o livro que eu estou seguindo aqui, a tradução é de José Herculano Pires, é a parte introdução, a introdução de o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já adianto, é uma das partes fundamentais da doutrina espírita de todas as obras, pois na introdução, além de falar do objetivo da obra, ainda Kardec nos coloca a importância enorme que tem de seguirmos um método, uma metodologia para a verificação, para a confirmação dos ensinos dos espíritos. E na introdução, justamente, a parte 2, o item 2, que é a autoridade da doutrina espírita, no seu item controle universal do ensino dos espíritos, que era isso que nós estávamos falando agora. São os parágrafos que nós vamos ler hoje, 21 e 22, de Autoridade da Doutrina Espírita, o controle universal do ensino dos espíritos. Para mim, deu a página 12 e 13. Mas vamos a eles. O primeiro parágrafo diz: os princípios acima não são o resultado de uma teoria pessoal, mas a forçosa consequência das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que, se um espírito diz uma coisa num lugar, enquanto milhões dizem o contrário por toda parte, a presunção de verdade não pode estar com aquele que ficou só, e nem aproximar-se da sua opinião, pois pretender que um só tenha razão contra todos seria tão ilógico de parte de um espírito como de parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios, quando não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, não a resolvem jamais de maneira absoluta. Declaram tratar do assunto de acordo com sua opinião pessoal e aconselham esperar-se a confirmação. Já o parágrafo 22, o próximo parágrafo, por maior, mais bela e justa que seja uma ideia, é impossível que reúna, desde o princípio, todas as opiniões. Os conflitos que dela resultam são a consequência inevitável do movimento que se processa, e são mesmo necessários para melhor fazer ressaltar a verdade. É também útil que eles surjam no começo, para que as ideias falsas sejam mais rapidamente desgastadas. Os espíritas que revelam alguns temores devem ficar tranquilos. Todas as pretensões isoladas cairão, pela força mesma das coisas, diante do grande e poderoso criterium do controle universal. Então, na verdade, esses dois parágrafos, evidente, estão num texto muito maior, eles trazem para o meio espírita, para o espiritismo,
a responsabilidade de controlar aquilo que nós entendemos como verdadeiros, ou que nós divulgamos como verdadeiro, que é justamente o ensino dos espíritos. Não é? A própria obra de Kardec, ela foi construída na ocasião por meio de questões que eram respondidas por diversos médiuns. Então, no próprio texto, neste próprio item que nós estamos falando aqui agora, do controle universal do ensino dos espíritos, Kardec coloca dois pontos que são importantíssimos para que haja esse controle universal do todo. Ou seja, primeiro a razão, sempre a razão. Kardec já coloca a situação da fé raciocinada. O espírita deve ter a razão sempre à frente, sempre ponderando, sempre raciocinando, sempre colocando ao critério do razoável todas as informações que nos chegam pelos espíritos. Então, por mais bela que possa ser uma mensagem, por mais edificante, esperançosa que ela possa ser, nós temos sempre que avaliar dentro desse critério da razão, da razoabilidade daquilo que está sendo colocado. Ver se não fere a razão, se não é absurdo, não é? Se já não se choca com outros ensinamentos que haviam, se não será uma contradição à própria obra. Não é? Aceitarmos hoje, por exemplo, mais de 100 anos depois da obra, das obras principais, fundamentais do Espiritismo, nós discutirmos temas que vão contra esses princípios, nós aceitarmos temas e informações que vão contra esses princípios, inicialmente algo irracional. É agir com irracionalidade diante do Espiritismo, da doutrina espírita. Porque nós, espíritas, temos que ter sempre a razão junto conosco. A nossa fé deve ser raciocinada. E o controle universal do ensino dos espíritos, um dos critérios é a razão. Submeter tudo à razão, nos coloca Kardec. A outra, a segunda, que é importantíssima, é a questão da concordância. Ele diz: a única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Ou seja, o método para a veracidade, para que aceitemos a veracidade daquilo que é passado para nós encarnados pelos espíritos, é a concordância. Ou seja, quando vem... Mas antes disso, é importante que se frise o seguinte: Kardec também coloca que compreende-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se referem aos próprios princípios da doutrina. E os princípios da doutrina estão especialmente em O Livro dos Espíritos. É lógico, nós temos no Evangelho, segundo o Espiritismo, também todas as lições morais. Nós temos o céu e o inferno, que são informações dos seres que estão no além-túmulo, nos dizendo, nos contando, relatando se são felizes ou infelizes em virtude daquilo que fizeram aqui na vida encarnada. Não é? E temos também a Gênese, enfim, nós temos o livro dos médiuns, nós temos toda esta obra na qual todas elas trazem princípios importantes. Então, o controle universal do ensino dos espíritos não se refere, por exemplo, a uma lição moral, a algo que é colocado quanto ao moral, quanto ao comportamento, porque a própria moral, a condição de moral, ela muda com os tempos. A ética não, a ética é sempre a mesma. Esse instrumento que nós temos de avaliação da moral, grosso modo, falando assim, muito grosso modo mesmo, ela permanece. Agora, a moral, ela modifica de tempos em tempos, de regiões para regiões. No Oriente, por exemplo, os conceitos morais lá divergem um pouco dos conceitos morais no Ocidente. Não quer dizer que um seja melhor que o outro, não se trata de ser melhor ou pior, mas de ser diferentes, porque são culturas diferentes. Então, quando vem lições morais, não é disto que Kardec está falando para o controle universal do ensino dos espíritos. Porque aquilo que nos é trazido enquanto conceito moral, lição moral, a ética vai avaliar se aquele conceito é válido ou não, se aquele conceito é razoável ou não. Ele está falando dos princípios. O controle universal do ensino dos espíritos é
com relação aos princípios. E é por isso que ele coloca os princípios acima citados. Kardec coloca isso nos parágrafos que nós conversamos hoje. Não é? Estes princípios são a doutrina, são a base da doutrina. E violar qualquer um desses princípios é atentar contra a doutrina, é uma contradição à doutrina. Não é? Então, se a doutrina coloca, por exemplo, que a vida encarnada, isso é um exemplo só, que a encarnação se dá no mundo material denso como nós estamos aqui, dizer que nasce seres, por exemplo, no astral, é uma contradição extremamente grosseira. É algo para se refletir muito, porque ele está tentando contra um princípio. É neste caso que Kardec nos coloca. Então, nós espíritas devemos ter muito cuidado com aquilo que nós aceitamos, com aquilo que nos chegam enquanto mensagens. Nós devemos saber, nós devemos provar se o Espírito é de Deus, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós devemos observar, nós devemos ter a certeza, ou mais próximo à certeza, de que aquela informação pode ser verdadeira, seja real, seja séria. Não é? Então ele coloca, o que ele explica? Que quando tem que chegar alguma informação nova e importante para nós, ela vem de forma espontânea e acontece feita por diversas entidades, com diversos médiums, em lugares diferentes, médiums que nem se conhecem. Não precisa ser exatamente o mesmo texto, não precisa ser na mesma forma, mas ter o mesmo fundo, ter o mesmo sentido. Então, se nós temos ao mesmo tempo 3, 4, 5 informações chegando em lugares diferentes, não é? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paris e Nova York, por exemplo, então pode ser considerada aquela informação como verdadeira. O que não dá para aceitar é a informação de uma entidade só, passado por um médium só, não num tempo só, contra a própria doutrina ou contra centenas, milhares de outras informações que não batem com aquela que foi passada. Então esse é o cuidado que nós temos que ter sempre. Torna a repetir, agora encerrando a leitura dos parágrafos do Evangelho segundo o Espiritismo, que o controle universal do ensino dos espíritos deve ser considerado como o nosso método, deve ser levado muito a sério e muito praticado como nosso método. O método do espírita, o método do espiritismo. E que a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo não pode ser pulado nas leituras, nos estudos. A introdução eu vou pular, não tem importância nenhuma porque é a introdução. É até quase que um hábito do leitor brasileiro, de uma forma quase que geral, pular a introdução das obras. E normalmente a introdução já te revela tudo sobre a obra. A introdução é importantíssima. Então a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo merece estudo, um estudo especial só dela, e ponderações e reflexões. Eu agradeço a atenção de todos e todas, e eu os convido agora para a nossa prece de encerramento, para nossas vibrações. Que Deus nos envolva hoje e sempre, nos conduza mesmo pelos caminhos de nossa vida, da evolução, que nós possamos, Senhor, refletir muito e praticar o Espiritismo tal como ele nasceu, tal como nos foi ensinado e nos foi orientado, para que possamos ter uma ferramenta útil de fato para a humanidade, meu Pai, de crescimento, desenvolvimento, que nós possamos, Senhor, cumprir a nossa missão na Terra e principalmente a nossa escolha de pertencer a uma doutrina maravilhosa como é o Espiritismo, e que nós possamos dar o melhor de nós, que as nossas vibrações possam alcançar todos aqueles que sofrem, todos aqueles que estão adoecidos, acidentados, vítimas da pandemia, vítimas da depressão, de tantos males do século. Que as nossas vibrações possam ser utilizadas pelos bons espíritos para aqueles que precisam, seja lá quem for, seja lá qual for a situação. Que a luz de Deus esteja com todos nós. Muito obrigado a todos e todas.